Você é convidado para ir a uma ilha grega jogar um jogo de vida ou morte, no qual alguém seria assassinado. Você toparia participar? Você é fã de autores como Agatha Christie e Conan Doyle? Gosta daquele tipo de filme de mistério no estilo clássico, Quem Matou? Então não pode perder a sequência de Entre Facas e Segredos, o filme Glass Onion, que está disponível já na Netflix. E é sobre ele que eu vou falar agora. Olá, meus queridos confidentes do universo literário, eu sou Rei Peixoto, autor e booktuber, e este é o canal Rei Peixoto, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu trago para você este filme incrível, em que um grupo de pessoas selecionadas pelo bilionário Miles Brown recebe uma estranha caixa cheia de enigmas e ao decifrá-los recebe um convite para ir até uma ilha grega deste bilionário, para decifrar um enigma ainda maior, o seu próprio assassinato. Dentre elas está o genial e cômico detetive Benoit Blanc, interpretado pelo Daniel Craig. Esse é o enredo do filme Glass Onion, a sequência do filme Entre Facas e Segredos do diretor Rian Johnson, que também dirige essa sequência. Neste, limpamos nossa visão com paisagens exuberantes, fotografias maravilhosas, um cenário elegante e estiloso, detalhe, extremamente limpo. Esse é um jardim para não fumantes. Esse é um jardim para não fumantes. Por favor, mantenha nossa água limpa. Glass Onion é um enredo envolvente, trabalhando com a premissa conhecida que homenageia este tipo de filme, mas ao mesmo tempo consegue inovar de algum modo. Ainda nos presenteia com uma boa dose de humor. Não posso esquecer aqui dos ótimos atores interpretando personagens incríveis e bem construídos. Tudo isso vamos ver neste filme. Daniel Craig está cada vez mais afinado encarnando o detetive Benoit Blanc. E neste filme ele encontra um espaço ainda maior para atuar. Edward Norton assume o papel do milionário excêntrico que vai promover o tal jogo. O David Bautista parece que nasceu para o papel de youtuber bombado. A Kate Hudson está deslumbrante e empoderada em sua personagem. Enfim, temos aqui o elenco de primeira interagindo durante a história. Na ilha, vamos descobrir que Blanc foi o único que não foi oficialmente convidado por Miles, pois ele não enviou a tal caixa para ele, já que a intenção era apenas convidar o seu séquito, os tais disruptores. Blanc comenta com Miles que nos bastidores alguém estaria querendo jogar esse jogo também. Enquanto vamos acompanhando o desenrolar da trama, somos levados a acreditar que cada um dos jogadores tem um rabo preso com o milionário e motivos para se livrar dele. Mais tarde, no jantar, Miles vai apresentar aos convidados o seu novo combustível sólido de hidrogênio, derivado da água do mar, que supostamente iria revolucionar esse tipo de tecnologia. Ele revela que toda a ilha está sendo alimentada por essa tecnologia. Em seguida, ele apresenta o tal jogo, o jogo que tem como tema o seu próprio assassinato. Avisa que as pistas estarão espalhadas por toda a ilha, blá 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 blá. Só que no meio desse blá 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 todo, acontece uma das partes hilárias do filme. Para nossa surpresa e para a irritação de Miles, Benoit desvenda o jogo antes mesmo que ele possa acontecer, estragando aquilo que foi detalhadamente planejado por ele. Achei isso genial, ao mesmo tempo que homenageia esse tipo de história, faz com que a brincadeira com o famoso clichê da reunião dos convidados com o objetivo de jogar um jogo mortal tenha um final diferente. No entanto, tal crime acontece de verdade, só que no lugar de Miles ser a vítima, quem morre é Duke, o youtuber encarnado pelo David Bautista. A sua morte ocorreu provavelmente por envenenamento pelo seu drink batizado. Acontece que ele havia bebido o drink de Miles, dando a entender que o veneno era para ele. Além disso, a arma de Duke desaparece. Para piorar, neste momento a iluminação da ilha
que estava programada para se desligar por um breve momento como parte do jogo, desliga e gera um corre-corre. Em meio à multidão, a personagem Cassandra Brandt, a sócia de Miles, que foi traída profissionalmente por ele, acaba levando um tiro. Ocorre que depois descobrimos que a vítima não era Cassandra, pois ela já tinha supostamente se matado dias antes. Aquela era sua irmã gêmea Ellen Brandt, que tinha ido à ilha em seu lugar. A partir daí, mergulhamos num longo flashback e descobrimos que foi Ellen que contactou Blank. A ida à ilha foi ideia do detetive, que articulou para suspender a divulgação da morte da irmã, para que Ellen pudesse assumir o seu papel e ir à ilha com ele. Eles desconfiavam que a sua irmã fora assassinada por envenenamento por possuir provas incriminadoras contra Miles e contra o seu séquito, o grupo de disruptores, como eles se chamavam. No flashback, acompanhamos uma conversa entre Blank e Ellen e ficamos sabendo que Ellen encontrou um dossiê da irmã que iria narrar sobre o passado decadente dos disruptores. Birdie era uma modelo decadente, o Duke era um nerd que fazia torneio de videogames, a Claire, que agora era governadora, havia perdido a eleição para vereadora na época, e o Lionel, o químico famoso, era um simples professor na época. Foi a Cassandra, que era amiga dos disruptores, quem apresentou Miles ao grupo. Todos pobres naquela época, mas cheios de sonhos. Ele ajudou a alavancar a carreira dessa turma. Então Miles descobre que Cassandra tinha a ideia incrível de montar uma empresa, a Alpha, e ele a convence a entrar como parceiro. Só que depois passa a perna em Cassandra, tomando a empresa, alegando que a propriedade intelectual da Alpha era dele, quando na verdade tinha sido dela. Para piorar, Miles obteve o apoio de todos os amigos de Cassandra, que a atraíram na audiência do tribunal. Só que depois, Cassandra encontra provas referentes à propriedade intelectual, que era dela, no guardanapo do bar Glass Union, onde ela planejou tudo na época. Isso provaria que todos cometeram perjúrio no tribunal. Ela avisa aos disruptores que vão denunciar e acaba sendo assassinada por isso, provavelmente por um deles que se sentiu prejudicado por ela. Ainda no flashback, mas já na ilha, vemos que Duke e Claire chegaram a dizer à falsa Ellen que após a ameaça da denúncia, eles foram procurá-la em sua casa e não a encontraram lá. Eles chegaram em horários diferentes. Ellen e Blank continuam escarafunchando e acabam percebendo que todos tinham motivos para continuar defendendo Miles. Então Blank conclui que para achar o assassino teriam que achar o envelope que foi levado no dia do assassinato de Cassandra, onde provavelmente estaria a prova da propriedade intelectual dela. Blank deduz que o envelope deveria estar na ilha, escondido em um dos quartos. Blank diz a Ellen que durante o jantar ela teria que arranjar um jeito de brigar e sair dali, para que ela pudesse ir atrás do tal envelope. Este é o jantar em que Duke morreu, e é o que ela faz. Enquanto vasculha os quartos, Ellen recebe a notícia pelo celular que o corpo da irmã fora achado. Nesse momento, a namorada de Duke chega de repente e acha que Ellen o matou. Ela tem que fugir dali para não morrer nas mãos da moça. Nisso, a luz é cortada enquanto ela corre e, enfim, ela encontra Blank e leva o tiro, ou seja, nesse momento o flashback alcança o momento atual. A sorte de Ellen é que o tiro bate no caderninho de anotações dela e ela escapa. Blank mantém Ellen como morta para que ela pudesse continuar a busca pela carta. Enquanto isso, Blank promove a clássica reunião dos suspeitos e começa a tecer suas conclusões. Ele conclui que Miles nunca criou nada, sempre foi um parasita e um manipulador, que foi Miles quem matou Duke, dando o próprio copo a ele e usando a si mesmo como álibi, pois, aos olhos de todos, ele seria o alvo do drink envenenado. Ocorre que Miles cruzou com Duke na estrada no dia em que ele matou Cassandra. Quando soube sobre a carta incriminadora, ele quase bate na moto do youtuber, que neste momento seria uma testemunha do crime. Assim como Ellen, Duke recebeu a mensagem da morte de Cassandra e mostrou a Miles no celular durante o jantar. Foi por isso que ele morreu. Ao ser chantageado por Duke, Miles pôs suco de abacaxi no seu próprio drink
e trocou o seu copo com o de Duke, pois sabia que ele era alérgico. Enquanto Blank vai descascando as camadas dessa cebola, Ellen surge com a carta que achou no escritório de Miles com o planejamento feito no guardanapo, que comprova a propriedade intelectual da irmã. O timbre no guardanapo determinava que tudo foi planejado naquela época, portanto este seria o guardanapo original. No entanto, Miles consegue surpreender a todos e queimar o guardanapo naquela hora. Ao serem desarmados, Blank entrega a última saída para Ellen, destruir o projeto da vida de Miles. Ele rouba o pedaço do protótipo do combustível sólido de hidrogênio e entrega sorrateiramente a ela, que o joga numa fogueira, explodindo toda a estrutura do lugar. Em meio ao pandemônio, todo o patrimônio de Miles, que estava reunido naquela ilha, pega fogo. E o engodo planejado por ele seria revelado, já que o combustível era perigoso e isso iria repercutir pelo mundo e findar todo o projeto dele. Nesse pandemônio, até a Mona Lisa, que passara a ser seu patrimônio, foi queimada também. No fim, todos os disruptores acabam se arrependendo e decidem quebrar as amarras e acusar o Miles. Glass Onion não faz feio. Para mim, fez jus ao primeiro filme, com uma ressalva: gosto que o mistério alcance o final da história. E aqui isso não aconteceu, mas a tensão que se estabeleceu daí para frente atenuou este fato. Esse é um daqueles filmes deliciosos que prende você do começo ao fim, principalmente se você adorar um bom enigma. E o humor não atrapalha. Aliás, o humor não é novidade nesse tipo de história. Quem nunca riu com alguma atitude de Poirot quando leu um livro dele? Para mim, o humor muitas vezes casa com esse tipo de história. É isso, pessoal. Essa foi a minha resenha, resumo sobre Glass Onion. E aí? Você assistiu o filme? Qual foi a sua impressão sobre a obra? Comenta aqui, beleza? A sua opinião é importante. Até a próxima. Fui.